Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que a Janaína Pascoal, aquela que foi uma das autoras do impeachment da Dilma Rousseff, debochou do Bolsonaro e deu um choque de realidade nos seus apoiadores após o fracasso histórico aí da manifestação desse último domingo na Paulista. Vamos trazer detalhes sobre a fala dela, que é uma fala duríssima. E ela dá uma aliviada lá, então vamos aqui trazer algumas reflexões sobre essa postura dela. E investigação de um jornalista expôs um pagamento estranho de dinheiro público a um evento organizado pelo Eduardo Bolsonaro e mais alguns outros ditos conservadores recentemente aqui no Brasil. Vamos explicar tudo, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, viu que não está inscrito? Se puder, se inscreva, ativa aí o sininho das notificações. Gostou do vídeo? Joinha para cima, não gostou? Joinha para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Bom, pessoal, já falamos aqui, não vou insistir muito, no fracasso da manifestação da Paulista que aconteceu aí a favor do Bolsonaro, do que eles dizem ser liberdade de expressão. É uma ladainha danada, o Malafaia quem estava liderando isso tudo aí, e ele deu chiliquim, tentaram relativizar, o motivo é porque tinha jogo do Flamengo de tarde. Foi um fiasco total, e dessa vez não teve nem guerra de números, porque eles sempre ficavam na guerrinha lá, dessa vez eles jogaram a toalha e viram que o negócio foi feio para eles. E aí o que acontece? Janaína Pascoal, que atualmente é vereadora, mas já foi deputada estadual, foi uma das autoras do impeachment lá, do pedido de impeachment da Dilma Rousseff, e ela publicou o seguinte nas redes sociais: Bolsonaro precisa entender o real significado do ato mais modesto ontem. Ela foi até delicada nas palavras, ato mais modesto, ato fracassado, humilhado mesmo ali pela baixa presença do público. E disse ela, não foi o jogo do Flamengo, nem foram as férias ou as contas de final de mês. 2026 já começou e já passou da hora de Bolsonaro enxergar que, muito embora tenha força, não é a única força. As pessoas têm suas próprias histórias e precisam ser respeitadas. O egocentrismo do capitão começa a afastar até mesmo membros de sua família. Eu não quero a prisão de Bolsonaro e tenho apontado as muitas incongruências desse processo, mas é impossível deixar de vislumbrar a responsabilidade política dele pelo retrocesso terrível que vivenciamos. A Janaína fica nesse bate-a-sopra em relação ao Bolsonaro. Ela fica na eterna cruzada contra o Flávio. Ela já criticou muitas e muitas vezes aqui em relação às rachadinhas de que o Flávio, vamos chamar assim, é acusado, mas ao mesmo tempo fica tentando de alguma forma agradar para manter um certo apoio de um eleitor que se diz de direita e conservador. Mas aqui vamos reconhecer que ela tem razão em relação a essa postura do Bolsonaro como responsável político por toda essa divisão que está tendo aí na direita, porque eu nem acho ruim essa divisão não, quero deixar claro aqui, isso aqui é apenas uma reflexão, é que o Bolsonaro, ele não pode admitir que está fora das eleições de 2026, porque isso enfraqueceria junto a uma base, então ele mantém esse discurso de perseguido político, de que vai disputar as eleições, para lá na frente o TSE falar o óbvio, que é que ele não pode ser candidato, ele vai indicar um outro nome, como fez o Lula em 2018. O Lula sabia que não podia ser candidato, não estou entrando aqui no mérito do julgamento, da atuação do Sérgio Moro, um juiz suspeito, todo mundo sabe disso. Mas o Lula estava inelegível, manteve a candidatura, sabendo que não seria. Por quê? Porque aquilo ajudava o Lula, não ajudava o Brasil. O Brasil seria mais ajudado, digamos assim, se o Lula reconhecesse, opa, estou inelegível, deixa eu apoiar aqui um outro nome de imediato. Se quisesse um Haddad, que fosse o Haddad. Mas as pesquisas mostravam que o Haddad perderia para o Bolsonaro, como perdeu para o Bolsonaro. E as pesquisas mostravam que o Ciro venceria o Bolsonaro num segundo turno. Só que o Ciro não teve votos suficientes para ir para o segundo turno. Se naquela ocasião o Lula apoia o Ciro em 2018, e o rompimento maior dele se deu depois, porque aí o Ciro, opa, chega, né? Depois do PT fez o que fez, o Ciro não aceitou mais andar junto com eles, mas até aquela data ali o Ciro tinha uma esperança de que seria apoiado pelo Lula. Se o Lula apoiasse o Ciro venceria aquelas eleições, sim. As pesquisas mostravam que existia um sentimento de antipetismo que o Ciro não tinha junto com ele. Então muita gente votou no Bolsonaro, não é porque amava o Bolsonaro, é porque odiava o PT. Então o Ciro sendo candidato ali
não seria rejeitado por todos, parte sim, parte vai ver o Ciro como comunista, então é lógico que o Ciro não atrairia o apoio de 100%, mas o Ciro teria apoio de 50% mais um e venceria as eleições. Então, aquelas eleições de 2018, o Lula, de alguma forma, lutando pela sua liberdade, é um direito que ele tinha, acabou sendo, politicamente falando, também um corresponsável, tendo uma responsabilidade na eleição do Bolsonaro por conta da estratégia. E agora, em 2026, o Bolsonaro, que está inelegível e em breve estará preso, também terá responsabilidade caso um candidato da direita não vença as eleições. Porque a estratégia do Bolsonaro agora não está preocupado quem da direita vai vencer, está preocupado em se defender. E nisso usa a questão eleitoral na sua própria defesa. Repito, como o Lula usou em 2018. E é um direito deles usar. Eles são livres para isso. Agora, não dá para negar a responsabilidade que ambos têm dentro do próprio campo. Esse aí é um ponto realmente importante e que a Janaína destaca aqui em relação à parte da direita. E o Bolsonaro, com esses movimentos e manifestações cada vez menores, ele vai perdendo força também. E existe um certo cansaço do eleitor em relação a essa polarização. Então muita gente acaba, não, cansa, quer um outro nome e tal. Mas os atores principais da polarização, Lula e Bolsonaro, sabem muito bem, porque eles são inteligentíssimos, e tem gente que de fato gosta e ama e adora de paixão os dois, a gente tem que reconhecer isso, e eles sabem alimentar essa polarização. Então essa semana, não sei se vocês perceberam, o Lula, por exemplo, passou a citar mais o nome do Bolsonaro, coisa que o Lula vinha evitando fazer. Então já fez críticas, falou que não quer receber Pix, que nunca pediu anistia antes de ser condenado, acusando o Bolsonaro de ser covarde, e de fato o Lula tem razão nisso. O Lula está correto na crítica que fez aí num vídeo que está viralizando também. E o Bolsonaro, do outro lado, voltou a chamar com mais intensidade o Lula de ladrão. Qual que é a estratégia dos dois? Criar animosidade e, de novo, tentar empolgar seus apoiadores para fortalecer a polarização. Esse é o intuito dos dois, é manter a polarização forte, porque um acaba, de alguma forma, meio que dependendo do outro para se manter mais forte. Eu digo mais forte, porque o Lula já é forte, mesmo sem o Bolsonaro, e vice-versa. Mas, se você tira um e o outro fracassa, você diminui a força também aqui de um ou de outro. Então a ideia dos dois é manter essa rixa, essa animosidade aí, visando as eleições de 2026. Então é isso, né, gente? Vamos aguardar e ver os próximos desdobramentos dessa questão toda aí. Bom, vamos falar aqui agora de uma matéria do João Pedroso de Campos no Platô BR. Diz aqui que o Instituto do PL pagou R$250 mil em patrocínio a evento de Eduardo Bolsonaro em Santa Catarina. Aqui vai dizer que esse evento aconteceu entre os dias 6 e 7 de julho de 2024 em Balneário Camboriú. E vai dizer que naquele ano, 2024, segundo informações da Justiça, o PL repassou ao todo 49,6 milhões de reais do fundo ao Instituto Álvaro do Vale. Bom, gente, e esses partidos têm os institutos, não é e esse dinheiro aqui não é que é ilegal, não. O PT tem lá o instituto, esqueci o nome do instituto agora aqui, que recebe dinheiro do fundo, dinheiro público. O PSDB tem, o PDT tem, os partidos praticamente todos têm. E muita gente acusa que é nesses institutos que a grana rola solta aí. De uma forma, eles justificam lá, fazem a prestação de contas, ok. Mas, olha, aí abre espaço para questionamentos, como é o caso aqui eu digo todos os partidos, gente, questionamentos aí no geral mesmo, tinha que ser mais bem fiscalizado isso aí. E aqui no caso, esse instituto vinculado ao PL pegou desse dinheiro que recebeu do partido, que é um dinheiro público, e bancou um evento conservador. E o PL justificou, dizendo que o evento tem lá ligações, e deu lá a justificativa que diz que clara correspondência entre a temática do evento e as diretrizes políticas doutrinárias defendidas pelo Partido Liberal, que é o instituidor e mantenedor do Instituto Álvaro Vale. Então é isso, a gente fica observando aqui essas questões todas vinculadas a gasto de dinheiro público, sem nos esquecermos jamais aqui nesse canal de que tudo isso que a gente cobra aqui, dinheiro de instituto vinculado a partido político, dinheiro de viagem, não interessa se é da Janja, se é da Michele
ou do Nicolas, eu critiquei semana passada aqui, Michele e Nicolas gastando dinheiro público para fazer viagem em campanha municipal que eles nem candidato eram. Isso em jatos. Quer ir lá apoiar? Pega um avião normal então, né, cidadão? Nem campanha deles era de outros. Então a gente tem que ter esse cuidado aqui. Ah, mas a Janja viajou de avião para ir no ginecologista, no avião da FAB. Eu acho que tá errado. Eu acho que tá errado. Então, você vai deslocar um avião, não é possível, né? Não tem outro médico ali perto, né? Que seja da confiança, que alguma amiga indique para ela. Então, eu, né, critico aqui, não interessa se o gasto é de 10 mil reais, 10 milhões ou 10 bilhões. Mas não vamos esquecer jamais que este país, esse ano, vai gastar 1 trilhão com de tapioca de juro, aí pagando juro para o bolso de uma meia dúzia de brasileiros aí que tem títulos da dívida. Isso é um absurdo. E aí você vê lá, vamos cortar gasto aqui, cortar gasto dali, onde? Gasto social, vamos mexer no BPC, aí vamos mexer na educação, na saúde, dinheiro para a universidade. Olha, a situação desse arcabouço fiscal que tá colocando no país é brincadeira. É rir para não chorar, na verdade não deve nem rir não, porque é a pessoa sofrendo, né? Então assim, E aí, né, alguns milhões também aqui que vão para os partidos aí, quem sabe, né, isso deveria ser melhor direcionado e para a universidade. Já pensou? Você pegar 50 milhões aqui que foi para o Instituto Álvaro Vale, manda 50 milhões para o Instituto Federal, para a Universidade Federal, uma só, e não vai ver lá como que você melhora a estrutura ali para aqueles alunos. Então, a gente tem que ter cuidado com o gasto público, sim, independente se é na casa dos milhares, milhões, bilhões, ou nesse caso aqui, de juro aqui, que está na casa do trilhão. É surreal, gente. Eu fico por aqui, quem puder espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Até mais, gente. Valeu!